Olá, tudo bem? Saímos das soluções, estamos na aula número 49. Saímos mesmo, Doni? Parece... Não saímos. A gente tinha a impressão que tinha saído, né? Não saiu. Simone, a última aula, tu anunciou que a última aula lá, 48, era das soluções? Mas essa aula aqui eu vou trabalhar também com soluções. Só que o assunto é propriedades coligativas. Gente, sabe que a matéria tem muitas propriedades, né? Massa, volume, densidade, cor, odor, sabor, várias propriedades. Tem algumas propriedades das soluções. O que são soluções? Misturas homogêneas. Lembra dessa história? Tem algumas propriedades das soluções que afetam diretamente o solvente da solução. Sério, Doni, seríssimo, afetam o solvente. Isso tem a ver com a concentração de partículas do soluto. Qual concentração a gente usa normalmente aqui? A concentração em mol por litro. Então, praticamente, a gente vai continuar trabalhando com a ideia de soluções, mas nas propriedades coligativas. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é uma propriedade coligativa? Coligativa? Propriedade coligativa é aquela propriedade que depende apenas de um fator: concentração de partículas do soluto. Só. Quando tu altera a concentração de partículas do soluto, tu altera 4 propriedades do solvente. Vou de novo. Tu alterou a concentração de partículas do soluto. Alterar a concentração é adicionar mais soluto, né? Essa é a verdade. É isso aí, tu colocou mais soluto lá, tá? E aí tu tornou mais concentrada a tua solução. E tu altera com isso o quê? 4 propriedades do solvente. Veja, é do solvente. E veja, não depende se o soluto ele é molecular, ele é iônico, é o número de partículas dele que vai interferir nas propriedades do solvente. Ô, Dani, quais são as propriedades do solvente que vão sofrer essa interferência? Pressão osmótica. Tu vai dizer, eu nem lembro desse negócio. Pressão de vapor. Eu estou dizendo, meu Deus. Temperatura de ebulição, aí tu vai dizer, essa eu sei, né? Temperatura em que o líquido ferve. Perfeito. E temperatura de fusão, temperatura em que o sólido derrete. Tá certo? Essas 4 propriedades sofrem alteração. Alteração porque eu adicionei soluto ao solvente. E se eu vario a concentração de soluto, essas propriedades variam. Bom, vamos começar pensando no seguinte: o que é a pressão de vapor? É a pressão que o próprio vapor faz na superfície do líquido. Tá? Você sabe que na superfície do líquido há uma evaporação. Essa evaporação, o vapor sai, imagina um recipiente fechado, e as moléculas do vapor voltam a cair e se transformar em líquido de novo. E elas fazem o quê? Uma força aplicada a uma superfície. E isso é chamado de pressão. Isso é pressão de vapor. Isso tem uma relação muito grande com volatilidade, tá? Eu acho que o conceito de pressão de vapor nem é tão cobrado quanto a ideia que ele remete, tá? Quanto mais rapidamente um líquido ele evapora, maior a sua pressão de vapor. Imagine que eu vou fazer um experimento bem simples aqui. Esse braço eu vou passar álcool e nesse braço eu vou passar água. Quem evapora mais rapidamente? Quem passa para o estado gasoso mais rapidamente? Quem é mais volátil? O álcool. O álcool é mais volátil. Ele já sai mais rapidamente do meu braço. O meu braço com álcool fica seco mais rapidamente que o braço com água. Isso quer dizer que a pressão de vapor do álcool é maior. Quanto mais ele evapora, ou mais facilmente ele evapora, maior a sua pressão de vapor. Então, a pressão de vapor tem a ver com uma coisa chamada volatilidade. Aqui é a pressão de vapor, ó, PV, tá? Tem muito a ver com a volatilidade. Então, quanto mais volátil, maior a pressão de vapor, é a verdade. A volatilidade aumenta, ó, a pressão de vapor também aumenta.
O interessante é que esse líquido ferve a uma temperatura menor. Ah, é? Isto, o ponto de ebulição do líquido, ele é menor. Tá? Isso é bem interessante, né? O álcool evapora mais rápido. Sim. Então, o ponto de ebulição do álcool é menor que o da água. A água ferve a 100, o álcool ferve a menos de 100. Perfeito, pegou a ideia. Tá? Uma das coisas mais interessantes com relação à pressão de vapor, tá na relação que a pressão de vapor tem com a ebulição. Tá certo? Muita relação com a ebulição. Quando é que um líquido ferve? Somente ferve quando a pressão de vapor desse líquido se iguala à pressão externa. Tá? Então, se a pressão externa é igual à pressão de vapor, então, o que acontece? O líquido ferve. Sempre que o líquido está fervendo, está acontecendo isso, Dani. Sempre. E que propriedade é essa pressão de vapor? É uma das propriedades coligativas. Tá? Depois a gente vai ver. O que vai acontecer com a propriedade coligativa, a pressão de vapor? Lembra? Tem a ver com volatilidade. Quanto mais rápido evapora, maior a pressão de vapor. Dani, o que é a pressão osmótica? A pressão osmótica tem a ver com a osmose. Eu disse, osmose. Já vi com o Luciano na biologia lá. Já vi. Osmose já vi, prof. Já vi. Tá? É a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Eu digo, mas que orgulho que eu tenho, hein, dos meus alunos. Tá louco? Muito bom isso, tá? É verdade, é isso aí. Eu tenho aqui uma situação em que eu tenho a água aqui e uma solução 0,1 mol por litro de NaCl, tá? O que é a pressão osmótica? É a pressão aplicada à membrana que impede a osmose. Impede a osmose. Como? Impede a osmose. Como assim? Tu aplica uma pressão aqui na membrana, tá? Que é a pressão osmótica, e a água não consegue entrar. Porque o que é a osmose? Passagem do solvente, do meio menos concentrado, aqui eu tenho água pura, para o meio mais concentrado. Tá? Então, a água tenderia a entrar aqui. Mas se eu aplicar uma pressão aqui na parede, eu vou impedir a osmose. Isso é a pressão osmótica. É a pressão que, aplicada à membrana semipermeável, impede o processo de osmose. Coisa louca isso, né? Inclusive, se tu aumentar muito a pressão aqui, tu pode até ter uma osmose reversa. Mas aí é outro papo que não me interessa, para os físicos interessa um pouquinho. Certo? Então, a pressão osmótica é a pressão que impede a osmose. E o que ela é, Aldoni? Propriedade coligativa. Ou seja, tu alterou a concentração do soluto, das partículas do soluto, e tu altera a pressão osmótica do sistema. No caso do solvente, na verdade, o solvente, porque o solvente faz a transição aqui, é ele que passa de um lado para o outro. Lembra que a membrana é semipermeável, só deixa passar quem? Só passa solvente. O soluto não passa. Se quiser passar, não passa. É como se fosse um porteiro, né? Diz um porteiro que segura, não vai passar. Pronto, tá? Esses dois conceitos são muito importantes, o conceito de pressão de vapor e o conceito de pressão osmótica. Sempre lembrando que pressão é uma força aplicada a uma área. Aqui é a força que o vapor faz na superfície do próprio líquido dele, e aqui é a força que a gente deve aplicar à membrana semipermeável, que é uma área também, tá, para impedir a osmose. Agora, veja bem, agora vamos ao papo aqui, vamos aqui do ladinho, aqui que está o ponto importante. Um esquema muito legal para a gente levar esse assunto, propriedades coligativas, adiante. Olha só a situação. A concentração de partículas do soluto. Então, o que é isso que tu escreveu aqui? 2 colchetes. Isso aqui, por incrível que pareça, significa concentração molar de partículas do soluto. Dona, concentração molar aquela em mol por litro, exatamente aquela em mol por litro. Tá? Deixa eu botar maiorzinho aqui, mais bonitinho, né? Concentração de partículas. É o Mi aquele? Isto. Tá, e por que se escreve em colchetes assim? Bom, a gente vai observar que daqui para frente a gente vai começar a usar cada vez mais essa determinação, essa maneira. Colocar alguma coisa em colchetes é a mesma coisa que escrever concentração assim, Mi. Como assim, Odone? Quer ver, Eu coloquei assim, NO2 e coloquei entre colchetes assim. O que significa isso? Concentração molar de NO2. Tá? Entenderam a jogada? É isso aí. Tá?
Se a concentração de partículas do soluto cresce, o pote cresce. Hã? O pote cresce? O que é isso, Tony? Pote cresce. Pote é pressão osmótica e temperatura de ebulição. O que acontece com eles? Eles crescem também. Só um pouquinho. Se eu tenho duas soluções, e eu tenho uma que tem concentração maior, ela ferve em temperatura maior? E eu dou a pressão osmótica que eu vou ter que aplicar na membrana, vai ter que ser maior? Vai ter que ser maior. Por isso que o pote aumenta. A concentração aumenta, o pote aumenta. Tá? Ao contrário, o que acontece? A pressão de vapor e a temperatura de fusão diminuem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tu quer dizer que se eu colocar sal, fazer uma solução com sal, ela vai congelar em temperatura menor do que zero? Exatamente. Por isso que botam sal lá para impedir a neve. Exato. Isso mesmo. Isso é uma propriedade coligativa que se usa. Tá? Muito, muito interessante, né? Quer gelar bebidas, né? O sujeito coloca lá gelo e coloca sal. Vamos dizer, coloca sal, é verdade. É uma técnica, tá? Porque a temperatura de fusão diminui e fica mais gelado. Olha só. Tá? A mesma coisa aqui, ó. A água ferve a 100. Se tiver uma água com alguma coisa na água, tipo água com açúcar. Vamos supor que eu largue a água fervendo aqui, uma gotinha, água fervendo aqui. Que sacanagem, né? Tortura. Água fervendo aqui. E água com açúcar fervendo aqui, essa queimadura vai ser pior, porque a temperatura da água com açúcar vai ser maior. Que loucura isso, cara. Que loucura. Sério isso. Tá? Bem sério. Tá? Outra coisa interessante é que, por exemplo, peixes, por exemplo. Peixe de água doce coloca na água salgada. O que acontece? Vai ser a osmose, né, prof? Claro. Tá? A concentração maior, a pressão osmótica teria que ser maior para impedir a osmose. Se não tem, vai dar osmose. O coitado do peixe vai dar uma secada, né? Dá uma secada. Se é o peixe de água salgada que bota na água doce, se é o peixe de água doce na água salgada, pobre bicho. Então, isso é bem importante. A propriedade coligativa é muito utilizada no nosso cotidiano. Por exemplo, para fazer charque, por exemplo. Tu coloca sal, o que acontece? Ou a carne de sol, né? O que acontece? Tu coloca sal, a água sai por osmose. Isso também tem a ver com o processo osmótico e com a pressão osmótica, a propriedade coligativa aí. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Então partícula do soluto, concentração aumenta, pressão osmótica, temperatura de ebulição aumenta, a água ferve em temperatura maior, tem que ter mais pressão para diminuir a osmose, para impedir a osmose. Tá? A pressão de vapor, ela diminui e a temperatura de fusão diminui também. Ou seja, o líquido fica mais fixo, né? Fica mais fixo. Eu digo assim, o tipo está namorando o sal, não quer saber de evaporar, né? A evaporação diminui numa água mais salgada, tu quer dizer que a água do oceano, por exemplo, evapora numa taxa menor que a água de um rio, por exemplo, ou de um lago, que é a água que a gente chama de doce? Sim, com certeza. Tá? A evaporação lá fica mais complicada. Por quê? Porque se tem maior quantidade de partículas do soluto, seja ele quem for, sal, etc., o que vai acontecer? A pressão de vapor vai diminuir, e aí a volatilidade diminui, e aí fica mais difícil passar para o estado gasoso. Tá? Quanto mais concentração, pior é. Certo? Olha a situação que eu peguei aqui. NaCl, 0,2 mol por litro, e C6H12O6, que é a glicose, 0,2 mol por litro. Eu peguei duas soluções, uma delas é iônica, e a outra é molecular. Muito cuidado com a que é iônica. Por isso que é bom saber negócio de ligação iônica, ligação covalente. Sabe por quê? Presta bem atenção. Quando eu largo NaCl em água, ele se transforma em Na+,
e Cl menos. E veja que a concentração é de partículas do soluto, não é a concentração do soluto. Então, um sujeito virou 2. Esse cara que era 0,2 mol por litro, que praticamente não vai existir em água, vai existir sim 0,2 mol por litro de Na+, porque cada Na+ daqui, NaCl, vai formar um Na+, vai formar um Cl-, e 0,2 mol por litro de Cl-. Quando eu somo esses dois, qual é a concentração que eu tenho? A concentração de partículas é 0,2 mais 0,2, que dá 0,4 mol por litro. Muito cuidado, porque se o cara é covalente, como é o caso do C6H12O6, vamos pegar o caso dele, o cara é covalente, como a glicose, frutose, sacarose. Quando ele cai em água, ele só se dissolve, ele é um sólido, a glicose é sólida. Quando cai em água, se transforma em glicose em solução aquosa, que a gente está mais acostumado a ver, né? Porque tem gente que acha que a glicose é líquida. Certo? Formou mais partículas? Não formou mais partícula coisa nenhuma. Aqui está a concentração dela, 0,2 mol por litro, e vai continuar sendo 0,2 mol por litro, e não vou nem analisar. Agora, quem é que tem concentração maior? A do NaCl ou da glicose? A concentração maior é do NaCl. Então, quem tem maior temperatura de ebulição é quem tem concentração maior. Então, quem é que vai ter concentração maior? Solução de NaCl. Vai ferver em temperatura maior do que a temperatura de fervura dessa solução de glicose. Então é o seguinte, quanto maior a concentração da minha solução, maior a temperatura de ebulição dela? Sim. Sim. Tá? Por isso que uma calda bem grossa de açúcar ferve em temperaturas altíssimas. Uma queimadura desse tipo faz muito mal para a pele. Muito pior do que água fervendo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos slides, vamos ver o que eles reservam para nós. Mais alguns detalhes, tá certo? Vamos para os slides. E um exercício, é claro, né? Vamos lá então, propriedades coligativas são as propriedades que dependem apenas da concentração de partículas do soluto. Quem é que é alterado? A pressão de vapor, a pressão osmótica, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de quem? Da água, do solvente. Tá certo? Muito bem. Ali eu peguei uma água fervendo, então estão observando, e a gente só para lembrar, né? Uma substância só ferve quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, certo? Muito bem. Olha lá, pressão de vapor. Vamos relembrar o que é pressão de vapor? É a pressão que o vapor faz na superfície do seu próprio líquido. Eu peguei 3 situações, acetona, água e óleo. A acetona é muito volátil, tá? No sistema fechado, é a que vai gerar maior pressão de vapor. Quando tu pega esse sistema fechado, as moléculas de acetona, elas evaporam e voltam para o líquido, e saem do líquido e voltam para o líquido, porque está fechado, né? Tá? E elas acabam causando uma pressão na superfície do líquido, que é a maior pressão de vapor. Então, vocês entendem que a acetona é mais volátil porque ela tem maior pressão de vapor. Veja a água já o número de moléculas já não é tão grande, a pressão de vapor dela é menor, e olha o caso do óleo, em que a pressão de vapor é 0, porque nas condições ambientes não há formação de vapores do óleo. Tá? Ele é um líquido fixo, como a gente diz, né? Não há volatilidade nele, então a pressão de vapor dele é 0. Certo? Muito importante esse conceito aí. Quanto mais volátil for o nosso líquido, maior será a sua pressão de vapor. Isso é muito importante. Por exemplo, eu peguei aqui em dados numéricos, tá? Ninguém precisa decorar, mas só para saber. Tá? A pressão de vapor da água a 20 graus Celsius, 0,023 atmosferas. A pressão de vapor do etanol, álcool etílico, a 20 graus Celsius, 0,058 atmosferas. Isso quer dizer o quê? Que o álcool evapora mais rápido. Lembra? Passei álcool no braço, água no outro braço, o com álcool evaporou mais rápido. Tá? Por quê? Porque a pressão de vapor dele é maior que a da água. A outra coisa importante é saber que um líquido só ferve quando a pressão de vapor alcança a pressão externa. Por isso que a água numa panela de pressão ferve a uma temperatura maior. Por quê? Porque ela tem que vencer aquela barreira que é a válvula de pressão. Certo? E aí a pressão externa, que é a válvula que vai dar,
vai ficar maior que uma atmosfera, então para ela ferver, ela vai ter que ter uma temperatura maior também, e é bom para o cozimento, né? Bom, a osmose é aquilo que eu falei, a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A pressão osmótica é a pressão que aplicada à membrana impede a osmose. Ali eu coloquei uma situação em que eu tenho um sistema em que há a pressão no líquido, esse líquido é pressionado na membrana, aumenta a pressão da membrana e impede a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso é a pressão osmótica. Onde é que ela é aplicada? Lá na membrana, que é semipermeável e só permite a passagem de água. Isso é muito importante. Tá? Quanto mais concentrado for o meio, claro, mais difícil a gente segurar a água de entrar, né? A água fica mais a fim de entrar, então tem que aumentar a pressão osmótica, tá? Quanto mais concentrado o meio, eu tenho que aumentar a pressão osmótica. Muito bem, aí vem aquele esquemão, que esse esquemão que eu tenho que levar para a prova mesmo, tá? Quando a concentração de partículas do soluto aumenta, o que acontece no solvente? O pote aumenta. O pote aumenta, o que é pote, Odone? Pressão osmótica e temperatura de ebulição. Pressão osmótica, temperatura de ebulição. O que acontece com a pressão de vapor e temperatura de fusão? Mergulham, caem, diminuem. A água que congela zero vai congelar menos de zero. Sério, Doni? Sério. Vai estar a menos 5 graus e a água não vai ter congelado. Uma das coisas interessantes é o seguinte, quando afundou o Titanic, no local em que afundou o Titanic, a temperatura da água era de menos 8 graus Celsius. Vai dizer, mas como é que não estava congelada? Não estava congelada porque é água salgada. E aí nós temos uma queda na temperatura de congelamento da água quando a gente tem sal na água, que é uma propriedade coligativa. Viu só? Grande aplicação, né? Então, é muito importante. Quando a gente tem esses solutos que são diferentes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as propriedades coligativas, tá? Porque elas podem ser iguais, desde que a concentração de partículas seja igual. Então, a gente não olha para a natureza do soluto, se ele é, por exemplo, um sal, ou se é um açúcar. Não importa, tá? O que importa é se a concentração está igual ou não. Se a concentração for igual, não dá nada, tá? Então, aqui eu só coloquei uma legendinha aqui, né? Para a gente saber o que é cada coisa aí. PO, pressão osmótica, TE, temperatura de ebulição, isso aumenta quando aumenta a concentração, PV, pressão de vapor, TF, temperatura de fusão. Muito bem, tá? Aquele negócio que eu falei de composto que é iônico e covalente, vale a pena a gente reforçar, tá? Olha aqui, quem apresenta menor pressão de vapor? Uma solução de sacarose, peguei açúcar comum agora, 1,5 mol por litro, veja que eu não estou nem importando com o tamanho da molécula, né? Ou uma solução de NaCl, 1 mol por litro. Não esquece, o NaCl, quando cai em água, como ele é 1 mol por litro, ele vai se transformar em 2 mol por litro, porque ele vai formar Na e Cl-. Ele vai se separar em duas partículas, um cátion e um ânion. Então, aquele 1 mol vai virar 2 mols. E no caso da sacarose, tu largou em água, ela só se dissolve em água. Se tu tens 1,5 mol, vai ter 1,5 mol e não vai mudar. Tá? Então, quem tem a concentração maior aí? Quem tem a concentração maior é o NaCl. Então, quem é a solução que apresenta menor pressão de vapor? Lembra que quando a concentração aumenta, a pressão de vapor cai. Quem tem menor pressão de vapor é a solução de cloreto de sódio. Por quê? Porque a concentração de partículas é maior. Tá? Isso é muito importante. Vamos fazer uma questãozinha aqui, tá? Que fala sobre esse assunto aí. Sobre mesma pressão, comparando as temperaturas de ebulição e do congelamento de uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para a água pura, tem-se, solução de açúcar com água pura. Na solução de açúcar, nós temos as moléculas de açúcar, há uma alteração das propriedades coligativas. O que acontece com o pote? O pote aumenta. E o PV, que é a pressão de vapor, e a temperatura de fusão diminui na solução de açúcar. Valores maiores para as temperaturas referentes à solução. Tá? Está falando de temperatura de ebulição e de congelamento? As duas são maiores? A de ebulição é maior, mas a de congelamento, que é de fusão, é menor. Tu vai dizer, é verdade, uma aumenta e outra diminui. Tá? Então, a alternativa A já cai fora. A B, vamos botar o esquema ali, para a gente já... Né? Valores menores para as temperaturas referentes à solução.
De novo, a temperatura de ebulição aumenta, a difusão diminui, então elas estão ao contrário uma da outra. Ele está dizendo que as duas estão na mesma direção, estão as duas diminuindo, as duas aumentando, então alternativa A e B, as duas caem fora. Maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento para a solução. Aí fechou. Né? Lembra que na solução, quando eu coloco o soluto, ele altera a temperatura de ebulição. Tá? Ó, aqui, ó, temperatura de ebulição aumenta e a difusão diminui. Tá? Então tá aí, a A e a B caem fora e a resposta é alternativa C. Boa! Propriedades coligativas, hein? Assunto importante. Tá? Tem caído pouco no Enem, mas como ele é muito vinculado a aspectos cotidianos, isso pode aparecer em questões do Enem, com certeza. Tá bom? Aqui comigo, Jean, aqui comigo. Tá? Tá estudando, tá organizado? Isso é muito importante. Se organize e estude, assista às aulas e faça resumos das aulas e resolva exercícios. Um grande abraço. Se é isso que para o Enem aqui você faz, aqui você confia no trabalho da gente. Um grande abraço e até nosso próximo encontro, na aula 50.